Obrigado, César. Obrigado aos nossos servos. Obrigado a todos vocês que nessa manhã se encontram aqui para um culto público de louvor e adoração ao único que é digno de receber, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Abra sua Bíblia comigo no Salmo capítulo 1, verso 1. Nós iniciamos hoje uma nova série de mensagens. Na verdade, muito mais do que uma nova série, esta será uma campanha. Qual é a diferença de uma série para uma campanha? A série é aquilo que a gente expõe somente aos domingos aqui, e a campanha é algo que nós fazemos juntos enquanto comunidade, não só aos domingos, mas também ao longo de toda a semana. Então nós estamos iniciando uma campanha chamada Uma Vida Biblicamente Próspera. E além das mensagens de domingo aqui, nós como igreja leremos este livro junto, escrito pelo pastor Carlito Paz, que trabalha uma vida biblicamente próspera, e nós teremos algumas atividades. Junto desse livro você vai também receber esse caderninho onde você vai poder anotar as mensagens. Aqui também tem algumas atividades, alguns exercícios para que você, como família, como indivíduo, possa praticar ao longo da semana. Eu não sei o quanto no seu coração há expectativa em relação ao que Deus vai fazer aqui, mas eu quero que você aumente a expectativa do seu coração, porque quando se trata de Deus, Ele sempre nos surpreende, Ele sempre faz infinitamente mais. O nosso Deus é generoso em tudo que faz, e nós não conseguimos limitar a ação de Deus nas nossas vidas. Eu sei que a palavra prosperidade, ela está um pouco manchada, e muitos acabam rejeitando a palavra prosperidade por causa de algumas outras pessoas que ao longo da história fizeram mau uso dela. E hoje, no contexto de uma igreja tradicional como a nossa, histórica, uma igreja bem enraizada, fundamentada, pode ser que nós corramos o risco de rejeitar esta palavra que carrega muito sentido e profundidade bíblica. Imagine que eu tenho aqui nas minhas mãos uma nota de 50 pounds, que no Brasil deve valer em torno de R$ 350 a R$ 400. E aí eu diga para você assim: olha, essa nota caiu no chão e está suja. Você gostaria de ter essa nota? Quantos aqui gostariam de ter ou não? Deixa eu atiçar um pouco mais o desejo de vocês. Quantos aqui gostariam de ter essa nota? Mas suponhamos que eu diga assim: não, além de ter caído no chão, gente, ela caiu no esgoto. E ela está com um cheiro muito ruim de esgoto. Quantos aqui ainda assim gostariam de receber essa nota de presente? Engraçado, eu não estou conseguindo entender. Porque mesmo a nota estando suja, ela não perdeu o seu valor. Mesmo que algumas pessoas tenham deturpado o significado da palavra prosperidade, ela não perdeu o seu valor bíblico. E nós não podemos rejeitar essa palavra por causa de um mau uso, porque tudo que nós desprezamos, nós perdemos. E por rejeitar ou desprezar essa palavra, você pode perder o que ela carrega. Você pode perder o significado, você pode perder o sentido dela na sua vida. Agora, nós vamos trabalhar nessa série prosperidade bíblica, desde o Antigo ao Novo Testamento, e pasmem vocês, prosperidade bíblica não é só dinheiro. Prosperidade bíblica vai para além do dinheiro e envolve muitas outras facetas da vida de um cristão. No Antigo Testamento, por exemplo, prosperidade traz a ideia de shalom. E shalom traz a ideia não só de ter coisas, ter objetos, mas traz a ideia de estar completo, inteiro. Traz a ideia de você estar preenchido, pleno, satisfeito, em ordem, em harmonia. Já no Novo Testamento, a palavra prosperidade, ela é complementada a uma revelação progressiva. Ela só não significa mais estar completo, estar satisfeito, estar pleno, como ela significa alguém que, por estar cheio, vai transbordar, por estar cheio, vai ajudar, por estar cheio, vai repartir.
E aí vem então o pastor Juan neste culto de domingo e vai aplicar tudo isso do Antigo ao Novo Testamento, dizendo que a prosperidade não é quando a conta fecha. Prosperidade é quando a vida passa a fazer sentido. Grava isso no seu coração. Prosperidade não é quando a sua conta financeira fecha. Não é quando o mês fecha. É quando a sua vida passa a ter sentido. É quando a sua vida passa a ter significado. Prosperidade bíblica não é sobre dinheiro, é sobre paz. Prosperidade bíblica não é sobre guardar muito, é sobre repartir muito. Prosperidade bíblica não é quando tudo dá certo, é quando tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é acumular bens para esta vida, é gerar frutos para a eternidade. Nesta série você vai aprender a fazer então a sua vida ter sentido. Você vai aprender como desenvolver significado para a sua vida. Você vai aprender como você pode viver uma vida que vale a pena ser vivida. Afinal, o dinheiro pode até resolver alguns problemas da nossa caminhada, mas é a prosperidade bíblica que vai resolver os problemas da nossa alma. Prosperidade bíblica nada mais é, de maneira muito resumida para você que está aqui, vida alinhada com Deus, alma em paz, relacionamentos restaurados e propósito em pleno funcionamento. Quando essa campanha acabar, eu creio que muitos dos seus problemas estarão resolvidos. Eu creio que você estará em outro patamar de vida. Ou melhor do que isso, quando essa campanha acabar, talvez não necessariamente todos os seus problemas estejam resolvidos, mas você terá uma nova forma de lidar com eles, de discerni-los, de atravessá-los, de ser vitorioso. Você que abriu a sua Bíblia comigo no Salmo capítulo 1, leia por gentileza a partir do verso 1. O texto diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é feliz aquele que não imita a conduta dos pecadores. Como é feliz aquele que não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua alegria, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto aos ribeiros, às águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo quanto faz prospera. O Salmo capítulo 1 retrata bem o que significa uma vida biblicamente próspera. E nos mostra essa prosperidade de uma maneira muito prática, porque de acordo com o Salmo 1, dá uma olhada. A pessoa que desfruta da prosperidade bíblica, ela é feliz. Mais do que feliz, ela é bem-aventurada. Por quê? Porque ela tem direção. Não segue o conselho dos ímpios, ela tem direção. Ela tem identidade, ela não precisa imitar os pecadores, ela sabe quem ela é. Ele está satisfeito, pleno, dá fruto no tempo certo, está vivo e faz tudo dar certo na sua vida. O Salmo 1 não começa mostrando o que o próspero tem. O Salmo 1 começa mostrando quem o próspero é. Não começa revelando bens materiais, começa revelando identidade. Agora, olha o contexto desse salmo, porque ele nasce no meio de uma cultura agrícola. O povo entendia bem, então, a diferença nesse tempo entre uma árvore plantada junto aos ribeiros e uma palha, que é levada facilmente pelo vento. A árvore aqui no texto representa estabilidade. Uma vida enraizada, bem fundamentada, uma vida estável. A árvore representa alívio, refrigério, fruto, continuidade. E a palha? A palha representa algo que não tem valor, algo que não tem peso, algo que não tem significado, algo que não está enraizado, algo que pode ser facilmente esquecido. Na colheita, a palha, então, ela é separada do grão, ela é separada da árvore, porque ela é levada pelo vento. Por isso há um contraste muito forte entre o justo e o ímpio. Um tem raiz, o outro só tem aparência. Eu trouxe uma tabela para que você possa perceber a diferença do justo para o ímpio. O justo tem identidade, o ímpio vive crises de identidade, por isso ele o tempo todo imita quem está perto dele.
Se ele está na faculdade, ele imita os colegas. Se ele está no trabalho, ele imita os colegas de trabalho. Ele não tem uma identidade definida. O justo aqui, ele tem propósito. Já o ímpio vive de propostas. Ele troca de trabalho por qualquer R$10. Ele muda de empresa por qualquer benefício a mais. Ele não tem propósito, ele vive de propostas. O justo aqui tem estabilidade emocional. O ímpio vive uma vida instável. O justo é constante em tudo o que faz. O ímpio vive inconstância. O justo frutifica a tempo e a fora de tempo. O ímpio é infrutífero. Ele tem resultados, mas ele não tem frutos. O justo cresce, o ímpio fica estagnado. O justo tem paz e o ímpio vive de inquietação no seu coração. Com qual desses dois você hoje mais se identifica? Mesmo que você esteja na igreja há anos, mesmo que você conheça a palavra de Deus, qual deles retrata mais a sua vida hoje? Porque eu quero, em cima desse texto, trazer aplicações práticas para você, de fato, começar hoje a ter uma vida biblicamente próspera. Para você começar a viver tudo isso a partir de hoje. E se você gosta de anotar, e se você já adquiriu o seu livro e o seu caderninho de anotação, você pode escrever aí. A primeira coisa que você precisa fazer é escolher melhor as suas influências. Porque o texto diz, ele não segue o conselho dos ímpios. Então, escolha melhor as suas influências. A internet hoje é terra de ninguém. Todo mundo tem voz. Quem tem credibilidade e quem não tem. Hoje nós ouvimos uma pessoa sem ao menos saber quem ela é, do que se trata, do que ela acredita. E é nesse contexto que eu digo, nem toda voz merece ser ouvida. Não ouça todo mundo. Não escolha pregação na internet como quem escolhe comida num cardápio do restaurante. Não faça isso. Porque você não vai ter destino de justo seguindo o conselho de ímpio. Você só vai ter destino de justo seguindo o conselho de justo. E aqui no verso 1 há uma progressão. Porque ele não segue, ele não imita e ele não se assenta. E eu quero perguntar para você, quem hoje você segue na rede social? Há um filtro? Porque nem todo mundo que me segue eu sigo. Nem todo mundo que eu conheço eu sigo. Eu sigo pessoas que eu quero que de alguma maneira me influenciem. Porque padrão de pensamento modela comportamento e comportamento gera habitação espiritual. De muito ver, de muito ouvir, eu sou padronizado. Então eu preciso filtrar o que eu vejo, o que eu assisto, o que eu ouço. Primeiro a pessoa ouve o conselho errado. Depois ela pratica o comportamento errado e por fim ela termina pertencendo a um ambiente errado. Quem hoje está no ambiente errado é porque já imitou e quem já imitou é porque primeiro começou a ouvir. Queridos, a queda raramente começa no escândalo. A queda começa com quem você escuta. A queda começa com quem você imita. A queda começa com quem você anda. Se você observar uma árvore, ela nem sempre cai na direção que a tempestade sopra. Uma árvore nem sempre cai na direção que o vento sopra ou que o lenhador quer. Mas a árvore, no seu processo de crescimento de anel em anel, ela vai se inclinando naturalmente para algum lugar. E ela sempre vai cair na direção que ela se inclinou a vida inteira. Quando uma pessoa cai em adultério, ela já estava inclinada ao adultério a vida inteira. Tudo começou com quem ela ouviu, com quem ela imitou, o ambiente que ela pertenceu. Quando uma pessoa cai no escândalo financeiro, o coração dela já era inclinado para o dinheiro. E eu quero te perguntar então, em que direção o seu coração está inclinado hoje? Em que direção a sua vida está inclinada? Porque às vezes o diabo está só olhando e observando e dizendo, eu não preciso fazer nada. Nesta direção ele cai sozinho. A prosperidade bíblica não começa no que a pessoa possui. Começa em quem ela segue, em quem ela imita e no ambiente que ela pertence.
Em primeiro lugar, a prosperidade começa em quem você escuta, então mude as suas influências. Em segundo lugar, troque distração por meditação. O texto diz: medita dia e noite. Grava isso no seu coração. A mente que não é preenchida pela palavra de Deus, ela se ocupará de preocupações. A mente que não é preenchida pela palavra de Deus, ela se ocupará de ansiedade. Ela ficará ruminando o futuro, gerando preocupação e trazendo ansiedade para a sua vida. Deixa eu te mostrar o quanto que isso é perigoso na prática. Esse copo, na sua opinião, ele é leve ou ele é pesado? Essa caneca é leve ou ela é pesada? Leve. Depende de quem segura, depende do que está dentro dela. Ela é leve, mas depende do tempo em que eu vou segurá-la. Se eu segurar essa caneca cheia de água por 1 minuto, Amanda, ela fica leve ou pesada? E se eu segurar, Luiz, por 10 horas, fica leve ou pesada? Fica pesado. O estresse de todo não é ruim, porque o músculo cresce à medida em que você estressa ele. A ansiedade de toda não é ruim, porque a ansiedade te coloca em movimento, ela te faz agir. O estresse ruim é o estresse que não acaba. É o estresse que você segura 10 horas. A ansiedade ruim é a ansiedade que não acaba, é a ansiedade que você fica segurando ela por muito tempo. Agora, uma mente que não é preenchida pela palavra de Deus, ela ficará carregando preocupações dia e noite. Uma mente que não medita na palavra de Deus, ela ficará carregando ansiedade dia e noite. Quando você preenche a sua mente com a palavra de Deus, sabe o que acontece? A sua mente descansa. Agora, quando você não preenche com a palavra de Deus, por estar vazia, por estar passível, ela vai ficar vasculhando a sua vida, vasculhando uma área para gerar preocupação para você. Queridos, a palavra de Deus não foi feita só para você ler, ela foi feita para você meditar. O texto diz: medita dia e noite, e a ideia de meditar no hebraico envolve repetir a palavra, envolve você ruminar a palavra, refletir na palavra, internalizar a palavra. Não é leitura rápida, é palavra digerida. Tem gente que lê a Bíblia como passa perfume, rápido e por fora, mas o Salmo 1 está falando de alimento. A palavra precisa ser alimento. Ela tem que entrar para sustentar a sua vida. Então talvez hoje você esteja lendo 1, 2, 3, 4 capítulos por dia. Deixa eu te dizer, se você lê 3 capítulos por dia e não se lembra do que você leu, é melhor ler um versículo e meditar nele noite e dia. Desencana dessa pressão de ler muito. Mais importante do que ler muito é a qualidade. Mais importante do que o quanto você lê, é o quanto que você é lido pela palavra. Então, se você não consegue meditar num capítulo inteiro, escolhe um versículo por dia, mas passa o dia meditando nesse versículo, internalizando esse versículo, ocupando a sua mente com esse versículo, e você vai ver o quanto que você vai encontrar descanso. Até aqui tudo bem? Em primeiro lugar, a prosperidade bíblica começa em quem você ouve. Mude as suas influências. Em segundo lugar, a prosperidade bíblica começa quando você se enche da palavra de Deus. Então, mais do que ler, comece a meditar. Em terceiro lugar, se você quer viver a prosperidade bíblica, esteja nos lugares certos. Pertença aos ambientes corretos. O texto diz: ele é como árvore plantada. Prosperidade bíblica exige você estar no lugar certo, porque essa árvore, João, ela foi plantada junto aos ribeiros. Se ela estivesse plantada num lugar de seca, ela estaria seca, mas como ela foi plantada junto aos ribeiros, as suas folhas não murcham e ela dá o seu fruto no tempo certo. Prosperidade bíblica envolve raiz forte.
ambiente correto, vida fundamentada, constância, perseverança, mas hoje o crente vive se arrancando do solo, vive mudando de ambiente, ele não tem constância, ele não tem perseverança, ele aprende uma linha teológica numa igreja, ele vai para outra igreja, aprende outra linha teológica, e ele não desenvolve uma teologia bíblica. E deixa eu te dizer, muitas pessoas me perguntam: Juan, na PIB não tem EBD? Nós chamamos a nossa EBD de PIB College. E muito mais do que cursos aleatórios, nós temos aqui um curso de teologia continuado, aonde nós temos o módulo básico, que vai trabalhar disciplinas espirituais, nós temos o módulo intermediário, que vai trabalhar o serviço cristão, e nós temos o módulo avançado, onde nós vamos trabalhar teologia bíblica, teologia sistemática, angiologia, Pentateuco e tudo mais. Mas as pessoas hoje, elas não querem algo continuado, elas não querem o compromisso a longo prazo, elas querem vir hoje e faltar amanhã. Mas no PIB College não é assim, tem que se inscrever. Tem lista de presença, tem que fazer exercício, tem que fazer prova, tem que terminar, tem que concluir. E eu queria estimular vocês, nós acabamos de lançar o módulo avançado, não desperdiça isso. Nós estamos tentando trazer um currículo aqui, ou o mesmo currículo de uma faculdade teológica para a nossa igreja, não desperdiça isso, mais do que isso, nos ajuda a construir. Mais do que isso, nos ajuda a transformar isso em algo ainda mais edificante. O justo é constante, o justo é perseverante, no discipulado, no aprendizado da palavra, no culto de domingo. O verso 3 diz: ele está plantado, ou seja, ele não está ali por acidente. Alguém escolheu aquele ambiente, alguém escolheu o lugar que ele iria pertencer. A árvore pode até ter pensado: não fui eu que escolhi, não. A soberania divina proveu aquele ambiente para ele. Você pode até pensar: eu estou aqui porque eu quero, mas você é fruto da nossa oração. Você está aqui porque Deus te trouxe a esse lugar para que você esteja plantado, enraizado e bem fundamentado. Em primeiro lugar, a prosperidade bíblica começa quando você ouve, segue, imita e convive, mude as suas influências. Em segundo lugar, a prosperidade bíblica avança quando você se enche da palavra. Então, mais do que ler, comece a estudar, comece a meditar, comece a refletir. Em terceiro lugar, a prosperidade bíblica cresce quando você decide permanecer. Quando você decide ter raízes em um lugar. Em quarto lugar, conecte-se à fonte diariamente. O texto continua dizendo: à beira de águas correntes. A imagem é de uma árvore junto de águas correntes. Ou seja, essa árvore aqui, Jean, ela não depende do clima, ela não depende da estação, ela não depende que alguém vá lá de modo externo e molhe ela, porque ela está ligada à fonte das águas correntes. A água na vida dela não é algo esporádico, não vem na estação, é algo diário. O justo não depende só do que é externo, é isso que o texto está nos mostrando. O justo tem conexão direta com a fonte. O justo medita na fonte, o justo carrega a fonte dentro dele, porque ele guarda a palavra no coração. O justo não depende da economia, o justo não depende da política, o justo é sustentado pelo seu Deus. O justo não vive só de eventos espirituais, o justo não vive de se alimentar só aos domingos. O justo vive conectado à fonte diariamente. Ele tem vida com Deus diariamente. Culto ajuda? Sim. Conferências inspiram? Sim. Congressos animam? Sim. Mas é a fonte diária que sustenta. É a fonte diária que te alimenta. Israel possui regiões muito secas, clima árido, longo período sem chuva, por isso a árvore plantada junto às águas simboliza vida abundante num terreno que é seco e árido. Sabe o que a Bíblia está dizendo? O ambiente externo pode até ser seco, mas quem está ligado à fonte continua vivo.
O ambiente externo pode ser até infrutífero, mas quem está conectado a Deus dará fruto no tempo certo. Prosperidade bíblica não é ausência de deserto, é presença da fonte dentro do deserto. Querido, o problema nunca foi o deserto. O problema é atravessar deserto sem a fonte. O problema nunca foi as dificuldades da vida, o problema é enfrentar as dificuldades da vida sem Deus. O problema não são as crises que nós passamos, o problema é passar pelas crises sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Quem tem Deus não depende do ambiente externo. Quem tem Deus carrega o ambiente dentro de si. Quem tem Deus muda o ambiente a partir daquilo que ele vive. Tem gente hoje no palácio morrendo de sede e tem gente no deserto saciada, porque tudo depende da fonte. Lugar não define plenitude, fonte define, e a fonte da vida do cristão é a palavra de Deus. Prosperidade bíblica começa em quem você ouve, muda quem te influencia. Prosperidade bíblica avança quando você se enche da palavra de Deus, comece a meditar. Prosperidade bíblica cresce quando você decide permanecer, escolha de forma intencional se enraizar. Prosperidade bíblica se desenvolve quando você está conectado à fonte, recorra ao Deus que habita em você. Em quinto lugar, viva os processos, porque o texto diz, dá o fruto no tempo certo. Fruto tem tempo, raiz tem processo e Deus não pula etapas. Fruto tem tempo, raiz tem processos e Deus não pula etapas. Tem gente querendo fruto sem ter raiz. Tem gente querendo dar fruto sem estar fundamentado. Tem gente querendo dar fruto sem ter vida com Deus. Mas olha o texto diz no tempo certo. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Há um tempo de Deus preparado para todas as coisas. Deus não está atrasado, Deus está trabalhando. Não é porque não aconteceu que Deus se esqueceu. Não é porque não foi no seu tempo que Deus não irá fazer. Tudo tem o tempo de Deus, porque antes do fruto aparecer, Deus trabalha nas suas raízes. Antes do fruto aparecer, Deus trabalha nas suas convicções. Antes do fruto aparecer, Deus trabalha nas suas motivações. Antes do fruto aparecer, Deus trabalha no seu caráter. Antes do fruto aparecer, Deus trabalha na sua maturidade espiritual. Não confunda a estação certa com o atraso de Deus. Deus não está atrasado. O fruto vem no tempo certo. Deus não está prometendo fruto imediato para ninguém nesse texto. Ele está dizendo, o fruto tem estação. Respeite os seus processos, invista na sua raiz, porque quanto maior for as suas raízes, maiores serão os seus frutos. Invista na sua raiz, invista numa vida fundamentada, invista numa vida de caráter aprovado, porque quanto maior as suas raízes, maiores serão os seus frutos. Em sexto lugar, permaneça inabalável, suas folhas não murcham. Essa árvore do qual o autor está falando, ela enfrenta as mesmas temperaturas que as outras árvores. Ela enfrenta as mesmas estações que as outras árvores enfrentam. Só que enquanto as outras árvores secam e murcha, essa árvore não murcha. O justo também é assim. Ele enfrenta a mesma pressão que o ímpio enfrenta. O justo também é assim. Ele é esmagado da mesma forma que o ímpio é. Ele enfrenta as mesmas adversidades, passa pelas mesmas crises econômicas, enfrenta a mesma crise política, ou seja, ele enfrenta calor, pressão, tempestade, mas ele nunca murcha, ele nunca seca, porque as crises não destroem quem tem raiz. A tempestade não destrói quem tem raiz forte. A árvore não é poupada pelo clima. Árvore que tem raiz é sustentada no clima. O justo não é poupado dos problemas da vida e nem será, mas ele será sustentado nos períodos de dificuldade. Tem gente que está bem por fora, ou aparenta estar bem por fora, mas está seco por dentro. Mas está completamente seco por dentro. E tem gente
que está sendo pressionado. Tem gente que está sendo esmagado, mas continua vivo. Dani, Prosperidade não é blindagem você consegue pegar uma emocional. cadeira pra mim? Prosperidade é Senão eu vou te incomodar muito. sustentação Uma cadeira espiritual. dessas que Não estão aí perto do abandone o seu violino mesmo. Deus no tempo da Eu ia crise. pegar, mas eu não posso sair daqui agora, não. Não abandone o seu Deus no tempo Rapaz, da aqui. dificuldade. Não abandone o seu Deus porque o fruto não veio. Se você está de pé, se você está... Pode trazer ela pra cá pra trás. É porque o pra cá pra próprio trás. Deus está sustentando você nesse período de seca. Em sétimo lugar, frutifique em todo o tempo. O texto termina dizendo: tudo o que faz, prospera. Tudo o que faz, prospera. E prosperar aqui não é simplesmente ficar rico, é avançar, é florescer, é cumprir o seu propósito em Deus, é viver uma vida que tem sentido, é viver uma vida que tem significado. Prosperar é avançar no propósito, florescer na vontade e viver de forma frutífera. Sucesso bíblico é você estar alinhado com Deus. Sucesso bíblico é a sua vida estar alinhada com a vontade dEle. Prosperidade não é ter tudo, é estar em Deus, é florescer no que Ele te chamou para ser, é ser aquilo que Ele te fez para ser. A pergunta não é, você está tendo resultados, porque resultado você pode ter. A pergunta é, você está gerando frutos? Porque o resultado pode impressionar as pessoas, mas são os frutos que glorificam a Deus. O seu carro novo pode Eu te impressionar. pedi, mano, porque Sua ele é casa visitante, nova sabe? pode E impressionar. aí, A sua roupa nova pode eu ia impressionar. acompanhar ele Mas durante o são os culto, seus mas eu tô frutos aqui que no trabalhando, né? Então, glorificam a Deus. Prosperidade bíblica é felicidade em Deus, satisfação na palavra, raiz profunda, sustento constante, fruto no tempo certo, constância na crise e avanço no propósito. Prosperidade bíblica não é sobre o que você conquista, é sobre quem você se torna. O Salmo 1 não começa falando do que o próspero tem, começa falando de quem ele é, de onde ele está e do que ele faz. Prosperidade bíblica não é quando tudo muda ao seu redor, é quando Deus se torna tudo dentro de você. Essa é a primeira mensagem dessa série. Nós trabalharemos aí pelos próximos 2 meses e meio, 3 meses, neste tema, para que você possa viver de fato uma transformação da sua vida. Agora entenda, essa transformação não é emocional, essa transformação é racional, porque padrão de pensamento modela comportamento e comportamento gera habitação espiritual. Anota na sua agenda para você não perder uma mensagem dessa série. Não saia daqui hoje sem adquirir o seu livro. Nós só temos 100 unidades desse livro. Não saia daqui hoje sem adquirir o seu livro, sem pegar o seu caderninho de exercícios e pratica. Porque o que faz uma mensagem ser boa não é o quanto você gosta dela, é o quanto você está disposto a vivê-la. No final dessa série, nós teremos pessoas vivendo vidas transformadas e nós teremos pessoas com a vida estagnada. Isso não diz a respeito do conteúdo que será ministrado, mas da postura do seu coração. Se ele está fechado ou se ele está aberto. Se ele está entregue, se ele está disposto e se ele deseja viver aquilo que Deus tem para você. Nenhuma mensagem pregada nesse púlpito, nenhuma série sonhada e pensada para esta igreja, ela vem de um processo humano ou carnal. É fruto de muita oração, de muito jejum, de muita busca pelo Senhor. E aquilo que Deus fala no púlpito dessa igreja não é o que eu quero ouvir, nem o que você quer ouvir. É aquilo que nós precisamos receber da parte do Senhor. Feche os teus olhos aí aonde você está. E assuma nessa manhã um compromisso com Deus de mudar quem influencia você. Talvez você esteja sendo influenciado por muitas pessoas na internet que você não conhece a vida, que você não sabe quem é e você não sabe o objetivo que essa pessoa tem. Escolha intencionalmente quem vai te influenciar. Escolha quem você vai ouvir. Assuma um compromisso com Deus. Em segundo lugar, assuma um compromisso de meditar na palavra dia e noite. Deus, a partir de hoje, eu vou pegar lá
o devocional de Atos que o pastor faz com a igreja todos os dias, e eu vou participar, mas ao longo do dia eu vou meditar naquele versículo. Assuma um compromisso com Deus de permanecer enraizado no tempo de bonança e no tempo da crise. Permanecer enraizado mesmo no período da tempestade. Assuma o compromisso com Deus de buscar apenas a fonte, que é a palavra dele, que é a presença dele. Assuma o compromisso com Deus de respeitar os seus processos. Assuma o compromisso com Deus de dar o fruto no tempo certo. Assuma o compromisso com Deus de que a partir de hoje, tudo o que você fizer será para a glória dele, e tudo o que você colocar às suas mãos irá prosperar. Pai, nós queremos pedir a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que aqui está. Tudo que nós mais queremos é que cada uma dessas pessoas que representam famílias inteiras possam viver o propósito que o Senhor tem para eles, ó Pai. Nesta manhã, reafirme a identidade, reafirme o propósito, alinhe o coração, corrija a motivação e ajuste o padrão. Endireite a nossa vida no centro da sua vontade. E que ao longo dessa série o Senhor venha trazer ministrações poderosas, maravilhosas, revelações que irão transformar a nossa maneira de pensar. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e eu te agradeço. Amém.